Ver se tá funcionando. Vamos lá, entrei na live. E aí, galera que tá assistindo a live. Então, ultimamente eu tô jogando muito esse jogo, The Forest. E eu tô pensando o seguinte: eu tô entendendo a história conforme o jogo, mas por que não procurar algum vídeo do cara falando como é a história pra gente entender perfeitamente e já jogar sabendo como é que funciona a história, né? Eu vou pesquisar um vídeo de um cara que eu vi aqui. Eu não assisti ainda, mas eu dei uma pesquisada e vi que tem. Do cara explicando como é a história do jogo e falando mais sobre o nome dos personagens, o que eles são e etc. Então eu abri essa live reagindo, né? E quando acabar a live eu vou postar no YouTube também, para poder ficar salva. E assim como eu, vocês também vão entender mais sobre a história do jogo que a gente tá querendo zerar, né, no caso. Estamos construindo a nossa fortaleza, como vocês já viram na live passada. E é isso aí, vamos lá pesquisar. Deixa eu diminuir minha tela aqui. Acho que aqui tá bom. Vamos lá, ó. Esse aqui é o vídeo ó, desse Cool Level. Eu acho que é assim que se chama. Cool Level. The Forest, história explicada do jogo. Vamos lá, galera. Tudo ok aqui. Ver se a gente aumenta aqui a qualidade. Já tá boa. É isso aí, vamos lá. Vou dar os créditos também do vídeo a esse cara, né? Bem-vindos ao meu canal e mais um vídeo que eu vou contar a história de um jogo, dessa vez um dos meus jogos favoritos, chamado The Forest. Se você não conhece ou nunca viu aqui no canal, eu tenho mais de 100 vídeos desse jogo. Esses desenhozinhos que tem aqui, a gente vai pegando nas cavernas, né? Tem até alguns que a gente já pegou. Vídeos de teoria, é um jogo na minha opinião. Esse aqui é o boneco, né? Um bonequinho que a gente vai encontrando partes dele no jogo e começa a montar. Eu ainda não sei pra que é. Talvez a gente descubra nesse vídeo, né? Vamos lá. Que eu joguei uma história. Isso aqui é mortadela? É sopa com mortadela? Parece muito, né? Que não edita facilmente. O jogo é genial, galera. Se você assistiu em outro canal, realmente o jogo é genial. Não entendeu que tinha uma história bem densa, complexa, incrível, quer dizer que você não entendeu a história do jogo, então eu vou tentar explicar pra você. É quase impossível explicar em um vídeo, mas eu vou tentar, vou fazer meu melhor, mas eu vou ter que explicar muito. Estamos com 2 espectadores, sejam bem-vindos. A história do jogo. A gente tem que observar elementos do jogo e fazer pesquisa. Ó, segue lá, galera. Cool Level no YouTube. Eu acho que é assim, se eu estiver falando errado, me corrijam e eu peço já desculpa também. E entendendo essa história incrível. Qual é o plot básico da história, aí. Né? Aquela pessoa que não tá interessada em saber da história, mas que jogou ali. Já essa cena eu me caguei todo no começo do jogo. Né, chamado Eric LeBlanc, que tá viajando de avião com seu filho. Eric LeBlanc. De repente, algo afeta esse avião, né? E esse avião começa a ter uma interferência, alguma coisa estranha. Pra quem tá assistindo no YouTube, ó, se inscreve aí no canal, deixa o like. E pra quem tá assistindo na live na Twitch, galera, a gente tá com a meta de 10 seguidores, né? Comecemos agora, então vamos subir isso aí. A Twitch que me deu essa meta de conseguir 10 seguidores, talvez eu consiga ativar algumas novas funções quando eu bater a meta. E é isso aí, ativa o sininho também no YouTube. Vou aumentar um pouco o volume. O personagem acorda e quando ele vê, o nosso filho está sendo levado por um homem pintado todo de vermelho. Olha os desenhos do menino aí. Vai embora e a gente desmaia. Passam horas, dias, semanas. A gente acorda extremamente debilitado, fraco. A gente começa a comer qualquer coisa que tem ao nosso redor e a gente começa então a nossa campanha de sobrevivência. Se alguém for assistir minha gameplay que tem no canal, galera, foi o meu primeiro jogo de sobrevivência que eu joguei na vida. Então assim, ó, eu jogava muito mal. Ainda jogo. É muito bom, é muito mas enfim, bom. Eu jogava o jogo muito é mal, top. Então, mas é bem interessante. Foi uma experiência muito rica que eu gostei bastante de jogar esse jogo aqui no canal. Então a gente acorda, né, fraco, debilitado.
Tá tudo ok aqui com o vídeo. Eu pausei só pra testar aqui na live, ver se tá saindo normal. Pra não ter nenhum erro. Ver como é que tá. Boa. A gente começa então a nossa campanha. E a nossa campanha é encontrar o nosso filho, que a gente vai acabar encontrando no final do jogo. Mas para chegar no final a gente tem que explicar muita coisa. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do brilhantismo desse jogo. Primeira coisa, quem é o nosso personagem? O nosso personagem, então, como eu disse, Eric LeBlanc, ele é um artista de TV especializado em sobrevivência. Ah! Tá explicado porque é que o cara faz isso tudo na floresta, pô. O cara é especializado em sobrevivência. A gente descobre Eu acho que a gente já pegou esse pedaço desse livro também. isso vendo um simples fragmento de uma revista, onde descobre que a nossa esposa faleceu há pouco tempo, né, e que nós somos um astro, digamos, de sobrevivência. Tá ali o nosso personagem com um machado numa capa de revista. E se a gente observar bem no comecinho do jogo, o nosso filho tá ali desenhando. Ele adora desenhar, na verdade uma das melhores linguagens de comunicação do nosso filho através do desenho. Isso vai ser importante no jogo, durante a nossa gameplay. Mas o nosso filho tem um livro, né? E esse livro tem uma dicatória dizendo para time, que é o nome do nosso filho. E esse livro foi escrito por nós, porque nós somos especialistas em sobrevivência. Então esse livro que a gente usa pra montar base, casa, cama, essas coisas, quer dizer então que foi o personagem principal, no caso a gente, que fez o livro para o filho dele, no caso o time, né? Aí a gente tá usando esse livro para sobreviver na floresta, né? Foi bem útil. E é por isso que a gente é tão bom, né, em construir coisas, em conseguir sobreviver, e por isso que a gente tem habilidades incríveis que são aí mostradas durante o jogo. E olha só que incrível! Esse voo onde nós estamos é um voo que de fato aconteceu, existiu na nossa realidade. No início do jogo, né, nas primeiras versões, esse avião ele tinha algumas cores diferentes. E essas cores, elas representam a cor de uma bandeira de uma companhia aérea chamada Lufthansa. Lufthansa é uma empresa alemã, né, de aviação. E existia um voo, né, que saiu de Nova York e ia na direção de Genebra. Esse voo existiu de verdade. E aconteceu algo com esse voo, onde ele caiu e todo mundo morreu. Como que eu sei que esse voo do jogo é esse voo que eu tô falando? Primeiro que quando a gente consegue abrir algumas malas que estão ali próximas do avião, a gente consegue ver várias camisetas de Eu Amo Nova York, enfim. E a gente consegue imaginar que o local de origem é sim, né, Nova York. E o que acontece, pessoal? Agora é genial, é simplesmente esse jogo, olha, genial mesmo. A gente, durante a nossa gameplay, do nada e sem explicação nenhuma, a gente consegue ver que na verdade os canibais pegaram todos os passageiros desse avião, menos o nosso personagem, menos uma aeromoça que deixou ali simplesmente de bonito, acho que para nos dar um medinho inicial, mas eles levam todos os passageiros e fazem coisas diferentes com eles. Quase todos viraram aí comida, ok? Mas enfim, alguns deles ficam, né, uma espécie de uma tribo, uma espécie de uma aldeiazinha dos canibais, e a gente consegue ver que eles são tenistas. Eles estão com raquete de tênis, de qualquer jeito, assim, um jeito bizarro que eles morreram, mas dá pra ver que eles são, então, né, profissionais do tênis. Aproximando a câmera, uma coisa muito difícil de ser vista, a gente consegue inclusive ver que existem alguns logos, né, nesses tenistas, e esse logo é exatamente o logo de um clube de tênis de Nova York. E adivinhem só, as principais estrelas desse clube de tênis estavam nesse voo que saiu de Nova York e ia até Genebra. E eles morreram. Isso foi uma tragédia no mundo do tênis na época. Então, assim, eles colocam o logo pra gente conectar as malas como Eu Amo Nova York. Esse clube de tênis mostrando que esses tenistas estavam nesse voo. Então eles fazem várias brincadeiras, conexões, mas estão nos contando uma história que não é tão fácil no jogo. E isso é brilhante. Bom, esse voo, né, exatamente onde ele caiu, enfim, tem muitas lendas urbanas, muitas coisas aí que se fala sobre esse voo, mas, né, aí começam a fazer conexões. Muitas vezes, muitas pessoas falam, né, de Oak Island. Para quem não sabe, procura no Google, A Maldição de Oak Island. Tem documentários, acho que no Discovery Channel, no History Channel, não sei onde é que é, mas eles... Esse cara é top, ele estudou bem mesmo sobre o vídeo e tá falando bem demais. Falam de uma ilha, né, que é uma ilha que existe na nossa realidade, e que nessa ilha é uma ilha muito misteriosa, tem coisas sobrenaturais que acontecem nessa ilha, e justamente esse local onde nós estamos jogando é Oak Island, tá? Exatamente esse local.
Todas as local que a gente referências tá que tem em jogando. Oak Island tem também nesse jogo. Por exemplo, Oak Island, lá tem uma espécie de um buraco, né, gigante. Esse buraco as pessoas escavam lá, e porque tem lendas Então realmente urbanas, existe. né, eu tô chamando de lendas, se você acredita que é verdade, ok, sem problema nenhum, mas tem lendas urbanas que nesse buraco, em algum local, existem tesouros de piratas, tesouros de templários, existem tesouros, e isso... Inclusive a gente ainda não sabe como é que vai descer essa cratera, né, que chama. Até porque eu acho que deve ser o final do jogo, mas a gente ainda não tá bem equipado pra descer aí, vai que tem muito bicho, muita coisa que a gente não consiga matar, derrotar, né? Mas é isso aí. O meu pensamento é fazer uma tirolesa. Mas Luan falou que dá pra descer apenas entrando por caverna, que tem alguma caverna que a gente vai sair lá embaixo, né? Só que um atalho pra mim seria fazer uma tirolesa, pular no centro da cratera e descer na água que tem lá embaixo. Porque teve uma vez que eu pulei sem nada, né, com um casco de tartaruga achando que eu ia sobreviver, e eu vi que tinha água um pouco antes de eu morrer, né? Vamos dar continuidade aqui. Isso, pessoal. 6 minutos. Isso ninguém 6 sabe minutos se é de verdade. vídeo. Já se encontrou algumas moedas de ouro, algumas coisas nesse local, mas eles estão escavando, porém quando eles escavam, isso falando na realidade, eu tô... Então realmente essa ilha existe, né? E tem, pra quem não entendeu, né? Essa ilha existe e tem lendas urbanas que acontecem lá. Então por isso o pessoal do jogo preferiu fazer um game idêntico a essa ilha, né? Pra ficar mais viva a história. tô fora do jogo. Quando eles vão escavando esse local, eles descobrem que tem várias armadilhas. Chega num nível que eles perfuram então esse nível e eles descobrem que alguém, né, piratas, alguém fez uma armadilha, ou seja, conectou aquele nível daquele buraco, por exemplo, com um lago próximo, e no momento que eles romperam aquela pedra, a água do lago começa então, né, a ser enviada para esse buraco, ele fica cheio d'água, ou seja, não tem mais como explorar ele como estava sendo explorado antes. Então tem várias armadilhas incríveis que foram feitas. E o jogo então se apropria disso de Oak Island e começa a trazer então para o The Forest. Temos um The Pit, temos um poço gigante, no jogo chamado de Sinkhole, né? Mas é basicamente uma cratera gigantesca no meio do mapa de The Forest, que é a ver então, né, com essa cratera que também existe no nosso mundo real, em Oak Island. Vão ter várias conexões, galera. Se você assistir a série, você vai entender melhor. Mas vamos voltar muito no tempo para a gente entender um pouquinho melhor sobre onde nós estamos. Esse local, então, que futuramente a gente sabe que é Oak Island, né, é uma representação do jogo, da fantasia do jogo de Oak Island, é um local que foi tocado pelo sobrenatural. Demônios, terror cósmico, não sei. Eu acredito, né, que o jogo tenha fortes influências de Lovecraft, onde são entidades cósmicas extremamente poderosas que vieram para a Terra por algum motivo, uma agenda secreta que a gente não sabe, e na Terra, né, eles deixam algumas coisas, alguns artefatos, algumas estruturas que nós humanos nunca vamos entender. Avançando no jogo, a nossa gameplay de sobrevivência, a gente se depara, né, às vezes dentro de algumas cavernas, com algumas estruturas metálicas, como se fossem colunas. Não dá pra saber se já teve uma fortaleza ali, se aquilo era uma nave, o que é aquilo exatamente, mas não faz sentido no meio da pedra ter uma coluna de ferro, né, como se tivesse uma estrutura que foi criada antes e não é uma estrutura humana, não parece uma estrutura humana. Avançando muito mais no jogo, quase lá no finalzinho, a gente descobre então que existem artefatos gigantescos, extremamente poderosos aí, né, nesse local, que conseguem fazer coisas diferentes com seres humanos. Esses artefatos, obviamente, não foram feitos pelo homem, não são normais, são sobrenaturais e possuem habilidades incríveis. Então esses artefatos foram trazidos aqui, digamos assim, né, por criaturas cósmicas, milenárias, muito antes, talvez, da humanidade existir, e ficaram nesse local. Foram criados, né, a humanidade foi criada, enfim, tribos existiam nesse local, e esses artefatos começam a fazer mutações nessas pessoas que viviam por aqui, nesses nativos, né? Então começam, alguns desses nativos acabam virando canibais,
né? Eles acabam tendo garras, acabam tendo dentes afiados e ficam completamente malucos, como se fossem dominados por uma raiva e começam a matar todo mundo que não seja um canibal. Mas eles têm alguns resquícios humanos, às vezes usam roupas, às vezes eles têm mesa, cadeira, né? Vivem como se fosse uma espécie de uma tribo, de uma aldeiazinha, mas muitos são extremamente selvagens. E algumas pessoas, por algum motivo, que depois a gente vai explicar, acabam se transformando em criaturas mutantes, criaturas extremamente poderosas. Aqui nós temos Armsy, Virginia, Calman, nós temos várias criaturas incríveis. Aqui vale lembrar que, né, o jogo foi sofrendo vários updates, então eles foram inserindo criaturas novas no jogo, criaturas que no final eu não fiquei tão feliz assim, acho que não tem muito a ver com a história, mas as criaturas originais, os canibais, o Armsy, Virginia, Calman e os bebezinhos mutantes são criaturas, né, que eu entendo como... Eu tenho um ódio desses bebezinhos mutantes, eles dão um golpe de karatê em você que tira muito dano. Canônicas, ou seja, oficiais no jogo. As demais, ok, são oficiais, mas vieram depois, então foi uma adaptação na história. Então essas pessoas, essas criaturas começam a habitar esse local, né? Até que então a humanidade fora desse local começa a se desenvolver, enfim. E na nossa história real, na nossa realidade, aconteceram diversas expedições de missionários. Missionários iam em algumas embarcações para ir em ilhas, locais novos, para encontrar novas civilizações, né, para fazer esse contato, para tentar passar um pouco da cultura, fazer uma lavagem cerebral de algum tipo de religião, enfim, tudo que vocês puderem imaginar, isso existiu de fato. E o jogo, eles nos mostra que isso aconteceu nesse local. E, de novo, olhem que incrível. Em um certo momento, numa praia que a gente tá no jogo, a gente encontra umas espécies de A gente já foi nesse cabanas. local. Não deve ser cabana o nome técnico disso, mas eu vou chamar de cabana. Umas cabanas, e essas cabanas são exatamente iguais com algumas cabanas que foram aí documentadas por missionários em algumas expedições. E algumas dessas expedições dos missionários não deram certo. Sabia que tinha a ver com alguma história. Civilizações, e as civilizações eram de canibais. E aí, né, ou foram atacados, foram devorados, ou foram bem recebidos, olha, tava tudo acontecendo bem. Tá vendo como é bom entender a história? Que a gente chegou nesse local, viu essas cabanas aí, entrou, não achou nada, e não sabia o que era pra que era. Então quer dizer então que tem uma história verdadeira, que acharam uma tribo de canibais, que eles meio que faziam essas cabanas, né? Inclusive é bem legal essas cabanas. Eu achei bem feita mesmo. Bem, até que de noite, ou alguns dias depois, né, esses nativos fizeram um grande banquete, uma grande festa. Eles só esqueceram de falar para os missionários que eles eram o prato principal e devoraram os missionários, porque para eles era um jeito de, né, valorizar normal de todo filme de canibal. Afinal de contas, agora o missionário faria parte deles pelo resto da vida. Existem vários, podem procurar no Google, galera, várias histórias dos missionários e canibais. Existe uma história também de um missionário que usava, né, na sua bainha, na sua cintura, uma espada samurai, né, katana ou katana, como você quiser pronunciar. E essa arma, ela tá presente no jogo, então poderia ser uma explicação. E de novo, olhem que genialidade. O jogo nos mostra uma cabana, nos mostra uma arma samurai, né, vai nos trazendo esses elementos e a gente vai fazendo uma pesquisa histórica e vai conectando com elementos do jogo. Mas calma que isso é só o início da história. Tem muito mais. Ao longo da história, várias pessoas vão até esse lugar para ver o que tem lá, enfim, para fazer exploração. Tanto antigamente, a gente pode ver também, muitas vezes, desenhos e alguns textos escritos em latim, que não dá para entender nada, mas tem desenhos ali, por exemplo, de uma Virgínia, né? E aí essa Virgínia foi desenhada por um missionário. Tá falando algumas coisas então sobre ela que a gente não consegue entender, e a gente consegue ver documentos também mais recentes, fotos, Polaroid, vários elementos mostrando que várias pessoas estiveram nesse lugar e ninguém ficou vivo. Todo mundo morreu, porque são criaturas extremamente agressivas. Em um certo momento, uma organização farmacêutica, ela teve conhecimento que existia esse local e que aqui tinham criaturas diferentes. Essa organização, que se chama Sahara Therapeutics, mas poderia ser Umbrella Corporation sem problema nenhum, eles vão lá então nesse local e eles começam a explorar. Eles começam a explorar, encontram essas criaturas maravilhosas, encontram esses artefatos, e eles começam então a ver que tem algumas cavernas nesse lugar, e eles querem explorar. Porém, inicialmente, essas cavernas, todas elas estavam submersas, cheias de água. Tanto que no jogo é muito incomum encontrar em uma caverna que não tem água, uma espécie de um submarino remoto, que a gente controla tipo um dronezinho por controle remoto. Por quê?
Porque antes tinha água, então eles mandaram esse submarino lá para ver o que estava acontecendo, e aí depois, quando acabou a água, né, ela sumiu, ficou ali o submarino, né, parado ali no meio de uma caverna, mas a gente encontra várias vezes. Eu acho que esse submarino que ele tá falando é aquela mochila que você respira debaixo d'água, né? Eu acho que é. Isso é super difícil de entender, caso a gente não preste muita atenção. Eles conseguiram de alguma maneira drenar Deve ser no a final água do dessa jogo caverna, isso aí já. né? E isso, o que aconteceu? Criaturas que estavam bem na profundeza dessas cavernas acabam agora tendo contato, né? Podem vir para a superfície e podem agora reinar, podem aí, né, matar qualquer coisa que apareça na frente delas. Então isso foi um dos problemas. E essa organização, então, eles começam a fazer, né, algumas explorações. Eles veem que, opa, tem artefatos aqui que não são humanos, vamos explorar o que eles fazem. E eles montam uma base, um laboratório aqui da Sahara. Esse laboratório ele fica numa montanha cheia de neve, né, que a gente encontra durante o jogo. Ele até tem um dispositivo de camuflagem. Bom saber que essa montanha fica na neve. Vamos explorar pra achar, né? Não dá pra ver, ele fica tipo... Isso é aquele mesmo negócio que tem na mão do cara, né? Do personagem. Só que maior. Invisível, né? Então a gente só consegue descobrir só no finalzinho do jogo. E lá eles começam a conduzir vários experimentos. Eles pegam esses artefatos que eles foram encontrando e começam a testar para ver a utilidade deles. Um dos artefatos, por exemplo, ele consegue gerar um pulso eletromagnético, que eles não sabem para que serve, mas seria um pulso eletromagnético suficiente para derrubar um avião, por exemplo. Lembrem lá do começo do jogo. Olha aí. Então, talvez, ou quer dizer, né, que foi de jeito que o avião caiu do nada, né? Essa paradazinha, ela joga um pulso, né, eletromagnético e derruba o avião. Vamos entender pra quê, né? Eric LeBlanc e seu filho estavam num avião onde algo atingiu esse avião, deu uma interferência e eles caíram. Ou seja, esse artefato que eu acabei de mencionar, que a gente descobre no final do jogo, ele foi utilizado para derrubar esse avião. E aí a gente começa a fazer conexões muito interessantes. Bom, vamos avançando e a gente descobre que tem artefatos que não estão mais nesse local. A gente vê algumas revistas científicas, né, mostrando que fora dali eles estão explorando alguns artefatos, tentando, né, trazer os mortos de volta à vida. Então cada artefato tem alguma questão diferente em relação a ele. E aí no finalzinho do jogo, então, quando a gente tem acesso, né, a gente buscou nosso filho diversas vezes, a gente tem acesso então ao laboratório, a gente descobre que esses artefatos eles conseguem irradiar, de alguma maneira eles transformam as pessoas ao redor, né, como eu falei naquelas criaturas. E a gente descobre que quando essa irradiação, essa bactéria, esse vírus, o que quer que seja que saia desses artefatos, começa então assim, a fazer alterações nas pessoas, quanto mais jovem é a pessoa, mais mutação ela vai sofrer. Por isso que os Armys, as Virgínias, o Calman, todos eram crianças que sofreram essa transformação. Acho que essa Virgínia é aquela que a gente pega uma fita na caverna e tem um vídeo dela no almoço com a galera e ela passando numa cadeira de roda. Foram inseridas dentro dos artefatos, tocaram o artefato, não se sabe exatamente o que aconteceu, mas elas foram transformadas e aí elas viram esses mutantes. Os adultos acabam virando aqueles canibais mais normais, digamos assim. Agora que a gente tem uma noção maior de onde a gente tá, enfim, vamos voltar para o nosso personagem. Nosso personagem, então, tá completamente desesperado, procurando o filho, ele perdeu a esposa, o filho é a única coisa que ele tem no mundo. E ele começa, então, a sobreviver, ele encontra esses canibais, trava batalha com eles, enfim. É extremamente insana essa aventura que ele vai tendo. E como é que ele descobre aonde o filho dele tá, para onde o filho dele tá indo? O filho dele tá consciente, assim, né? Que a gente desmaiou, enfim, mas ele acordou depois. E o filho dele se comunica muito por dois caminhos. Um, ele faz desenhos, e ele vai deixando desenhos ao longo do caminho pro pai, como se fosse uma trilha de pão para ir seguindo, para saber aonde o filho dele tá. E também ele vai deixando pedaços de um brinquedo que ele carregava. Ele carregava uma espécie de um robozinho, então ele vai quebrando um braço, né, uma perninha do brinquedo e vai deixando em alguns lugares pro pai também conseguir localizar ele. Então o pai vai rastreando e vendo esses desenhos, ele vai vendo então que o menino foi, né, raptado por uma criatura de vermelho, que o menino sabe que o avião caiu, né, que o menino tá vendo, né, pessoas sendo assassinadas, ele tá presenciando tudo aquilo que o pai, né, logo em seguida tá indo atrás e tá vendo as mesmas na coisas. Certa, viu? Né, até que no final, então, depois de toda a aventura do nosso personagem, a gente então
encontra, né, um laboratório. Nesse laboratório, a gente, do nada, de uma floresta, a gente encontra um laboratório, tudo cheio de tecnologia, parece ser muito estranho o nosso personagem, mas eu já expliquei para vocês um contexto, né, do porquê que esse laboratório tá aqui. O jogo é rico de detalhes. Por exemplo, galera, voltando um pouquinho, nós temos na praia diversos, um monte de tubarão morto. Por que o tubarão tá morto? De novo. É verdade, eu perguntei a Luan, por que tem esses tubarão morto aqui? Se a gente não pode fazer nada com eles, além de arrancar a cabeça e colocar na parede, né? O pulso eletromagnético, né? Ele faz, então, o tubarão perder o seu... digamos o seu equilíbrio, né? Ele causa uma mutação, na verdade uma transformação, eles sofrem com pulso eletromagnético, ficam desnorteados e os tubarões... Atualizado, viu? Tem cabo HDMI aí, viu? Mas acabam morrendo. E inicialmente, nas versões iniciais do jogo, eles tinham feridas, como se fosse atacado por uma criatura no mar, mas isso foi retirado. E hoje a gente encontra eles mortos na praia, diversos, né, um monte de tubarão ali. Então é justamente por isso, essa explicação. Porque o pulso eletromagnético também teve uma causa, né, teve uma consequência aí, né, junto a algumas criaturas que estavam na redondeza. Uma pergunta que muito se faz, esse local é uma ilha, é uma península? Esse local é top, que é uma ilha, né, mas... a gente encontra, durante o jogo, a gente vai encontrando um acampamento, onde tem uma equipe de filmagem, que eles vieram até esse local. Por quê? Porque eles sabem que todas as crianças que vinham para cá, elas sumiam. Então, foi feito um documentário chamado As Crianças da Península. Então a gente sabe que esse local é uma península por uma capa de uma fita VHS. A gente mostra que atrás dessa montanha, onde a gente está indo, tem uma continuação de terra. Então não é uma ilha, é na verdade uma península. Então assim... né, dá para encontrar vários documentos, né, relacionados a essas filmagens que foram feitas, mas não dá para ver nenhuma imagem exatamente feita por eles e ninguém sobreviveu, porque todo mundo virou comida no final das contas. A gente entra então nesse laboratório e começa a descobrir muita coisa. A gente descobre lendo, né, de novo, o jogo não nos fala nada, não tem diário, parece uma cobra essa porra. A gente tem que observar quadros brancos, né, que tem algumas isso aí já é outro, né? Mostrando ali que tem alguns pesquisadores, tem um pesquisador chamado Daniel. Esse Daniel, ele não aparece no jogo. Ele é um personagem que ele é citado, mas ele não aparece. Então, possivelmente, ele vai estar aí na continuação do Sons of the Forest. E aí, então, a gente vai avançando nesse laboratório, essas anotações. E o que a gente descobre? Que justamente o que eu falei para vocês. Quanto mais jovem é a pessoa que tem contato com o obelisco, contato com o artefato, a reação química é completamente diferente. Então, pode virar, né, um Armsy, pode virar um Kalman, pode virar uma Virginia. E alguém me perguntar, bom, né, a gente sabe que os canibais, eles não têm aparelho reprodutivo, dá pra ver uns ali como vieram ao mundo, e né, não parece que eles têm um aparelho reprodutivo. Como que tem tantos canibais? Como que eles se criam mais? Inicialmente do jogo, isso foi sofrendo algumas transformações, mas era muito comum as Virgínias, que é um monstro feminino, ela tinha vários bebês mutantes perto dela, como se ela pudesse dar luz. Inclusive, se tivesse uma Virgínia parada numa caverna... Então, Virgínia é aquele mutante que tem 4 pernas, né? E não o que tem zoada de cobra. Porque toda vez que a gente entra na caverna, realmente a gente acha um monte de bebê e tem uma bicha dessa de 4 pernas na caverna, né? Do nada apareciam alguns bebês que saltavam na gente, queriam dar porrada na gente e matar a gente. Então, né, ao que se presume, de alguma maneira, ela mesma consegue então gerar vida, né, e aí gerar novas criaturas. Aqueles bebezinhos ali, eu tenho uma teoria forte que eles na verdade vão virar Kalman no futuro, porque eles são bem diferentes, aqueles bebezinhos, mas pode ser que eles, né, se transformem e acabem virando então como também canibais. Pode ser que cada bebê também tenha uma transformação de canibal, uma transformação para um mutante, dependendo de algumas variáveis, mas teoricamente então quem traz nova vida nesse local são as Virgínias. Nós avançamos nesse laboratório onde nós descobrimos então que várias crianças eram mantidas nesse local. Estranho, será que eles pegavam essas crianças para fazer? Virginia não é aquela personagem que eu falei, não? Eu pensei que era. Pesquisas, né, testes, o que estava acontecendo. E aí então, onde a trama do jogo é finalmente revelada para nós. Mostra que esse laboratório, o que eles querem é ter o controle sobre a vida, né, conseguir deixar as pessoas viverem cada vez mais. Eles estão conduzindo vários testes extremamente questionáveis, ou seja, eles começaram a testar esses artefatos para ver o que eles seriam capazes de fazer, trazer pessoas mortas de volta à vida, tentar transformar o tecido das pessoas, e eles conseguem se dar conta que, né, esses monstros que existem nesse local, na verdade, todos eles foram criados por esses artefatos.
E aí o que eles fizeram? Obviamente, pensando em dinheiro, eles pegaram vários Os pais bebezinhos no extremamente ricos e falaram, olha, tu tem um filho que morreu há pouco tempo, tu tem um filho que tá doente, a gente tem como prolongar a vida dele Aí os bebês usando aí. uma tecnologia que nós encontramos aqui. Os pais extremamente ricos então começam a dar muito dinheiro e assim, aí é o bizarro, galera, né? Porque uma criança morta, quando era colocada dentro desse artefato, ela volta à vida. Né? Ela volta à vida, ficava humana por algum tempo e depois de um tempo. Esse local é na neve, né? Será que a gente consegue olhar de cima? Aliás, de baixo e ver esse vidro? Eu vou analisar depois. Ela sofria essa mutação e acaba virando um dos mutantes que a gente encontra no jogo. Olha aí como Mas é. talvez para os pais verem que o filho está vivo, embora um mutante, fosse suficiente. Né? Então essa organização começou a ganhar muito, muito dinheiro, até que eles compram esse local. Eles compram essa península e vira parte, né, do patrimônio dessa Sahara, dessa organização. Em um certo momento, que não é explicado, eles chamam um cientista brilhante chamado Matthew Cross para trabalhar com eles. Esse cientista então começa a fazer diversas descobertas, começa a avançar a pesquisa, e esse cientista ele tinha algumas características que são importantes para a gente entender a história. Esse cientista chamado Matthew Cross era extremamente religioso. Y, né? ele apertou o Y. Ele consegue ver, olha, eu consigo trazer um filho de uma Tá família desligando. de volta à vida. Isso é uma coisa divina, eu tô fazendo algo mágico, é praticamente um milagre. E ele chama então esse projeto, né, que a gente tá Abre a vendo aqui porta. da Sahara, como o projeto Jairus, ou Jairo. Jairo na passagem de uma Bíblia, né? E, pessoal, não sou especialista, se você vai saber muito melhor do que eu, mas existe uma certa passagem na Bíblia, né, onde Jesus, no caso, vê uma menina que supostamente estaria morta, e ela diz pro pai, né, diz pro Jairo, olha Jairo, na verdade, fica tranquila, tua filha ela não tá morta, ela só tá dormindo, e a filha voltaria à vida logo em seguida, ela estaria apenas doente, digamos assim, e voltou à vida. Então é o que ele tá fazendo, ele tá dizendo para as famílias, calma, seu filho não tá morto, eu vou trazer ele de volta à vida, fica tranquilo, e ele cria então esse projeto Jairus, projeto Jairo. O que acontece é que esse cientista era um psicopata, era um maluco, doido varrido, e ele tinha problemas familiares, né? Ele teve um casamento que não deu certo, né? Tanto que a sua esposa, isso aparece em um documento numa caverna, um simples documento que dá pra ler só se aproximando, galera. De novo, a história do jogo ela não é contada, não é molezinha. Mas a gente consegue ver uma ordem, né? Uma ordem de restrição judicial, ou seja, ele não podia chegar perto nem da filha dele, nem da própria esposa. Os Então bebezinhos. dá pra ver que eles tinham problemas aí no casamento e que eles não estavam mais juntos. Depois de um certo tempo, em um documento também que a gente encontra, que é um documento que sofreu uma transformação brutal aí durante de novas versões. Inicialmente a gente encontra um documento da autópsia da filha desse homem chamado Megan, mas depois esse documento para de... Megan. Então realmente Megan é aquela menina que eu falei que era cadeirante. E a outro personagem que eu já esqueci o nome, acho que era Verônica, alguma coisa assim. É esse mutante de 4 pernas. no jogo, e agora é um documento de autópsia Aí, Megan. da antiga Essa menina aí que é a Megan. esposa desse homem, né, mostrando que ela morreu por múltiplas facadas, né, múltiplos cortes perfurantes no corpo dela. Realmente E o que aparece a no gente corpo descobre dela. então no Ó, finalzinho do jogo, a gente vai encontrando algumas fitas, o tamanho desse corte nas costas dela. às vezes umas fitas VHS. No jogo a gente consegue encontrar uma câmera também, a gente consegue ver alguns fragmentos, como se alguém tivesse gravado algo nesse local, e a gente consegue ver fragmentos de uma história, até que a gente entende então e consegue compreender que Ela tá olhando pro lado assim. aparentemente a Megan, que era a filha desse homem, estava muito doente, sofreu um acidente, algo aconteceu com ela, que ela estava debilitada, e aí então com a morte, né, da mãe dela, o Matthew Ela tá brincando com um pedaço de coração na mão dela. vai lá, pega a filha dele e traz para esse local. Possivelmente para tratar ela, para deixar ela melhor com essa tecnologia que eles estavam testando. Eu acho que o Matthew foi lá e ele se livrou da mãe da guria. Acho que é isso, mas isso não é dito no jogo. Mas assim, pensando, né, um pouquinho, conhecendo a história, eu acho que isso seria extremamente possível. Então a menina vai lá, começa a sofrer o tratamento, porém, né, pra Olha ela aí todos, na filmagem que eu durante falei. esse tratamento, acontece que uma daquelas crianças que virou um Arms e virou um mutante, ela consegue sair de uma espécie de um aquário que eles ficavam e começa a matar todo Olha mundo. só. Então ele começa a soltar as outras criaturas, as criaturas que estavam então ali sendo criadas nesse laboratório fogem e começam a matar todos os cientistas que estavam nesse local. E Eita, esse é o ele olhou pro motivo pelo qual nós, durante o jogo também, encontramos Ah, várias não, esse é só um cavernas com avião, um monte sim. de cientistas mortos, né? Porque foram cientistas da Sahara que foram aí liquidados um por um.
E essa criatura que se Meu liberta, Deus. então, ela acaba atropelando e matando a Megan, né, a filha desse cientista, o Matthew Cross, e ele Eita. vê todos os seus companheiros ali, né, sendo mortos, né, vê a sua filha que morreu, e ele fica completamente vomitar. transtornado e fica completamente insano. Botou a língua pra fora. E o que ele resolve fazer? Ele resolve, então, né, assumir uma responsabilidade para ele, e ele quer, então, trazer sua filha de volta. Mas para trazer a filha de volta, ele sabe o processo porque ele já estudou. Existe um artefato que é possível Aí a dar Megan, vida a um ser transformada. inanimado, um ser que está morto, mas para isso é preciso tirar uma vida equivalente, ou seja, ele teria que encontrar uma outra criança para, né, trocar de lugar com a filha, então a filha voltaria à vida. Matthew Cross estudou muito, né, essas criaturas que viviam nessa região, e numa dessas escavações, as explorações que eles estavam fazendo, eles encontraram uma caverna que tinha uma pintura Matou? misteriosa. Parece várias criaturas porque ele tá usando pequenininhas de uma criatura como se fosse uma criatura molde, né? divina, gigantesca, toda pintada de vermelho. Talvez seja uma daquelas criaturas antigas que trouxeram essa tecnologia para esse lugar, mas o que eles sabem é que se alguém se pintar completamente vermelho, esses canibais, essas criaturas, eles não atacam esse ser. Na verdade, começam muitas vezes a fazer uma espécie de uns cantos, como se estivessem reverenciando, como se estivessem vendo uma divindade na frente deles. Então, né, o Matthew Cross, ele começa a se pintar de vermelho porque ele sabe que aí Olha as só. criaturas não vão atacar ele, e ele pode, então, de algum jeito, né, resolver bolar um plano e conseguir trazer sua filha de volta à vida. Aqui tem uma explicação, pessoal, que não tá no jogo, mas pra mim fica bem evidente. No finalzinho do jogo, né, a gente descobre que, de alguma maneira, existe um computador, né, nesse laboratório, que Aquele ele do consegue Y. rastrear os aviões próximos aí dessa região. Ele, inclusive, consegue saber se o avião que está próximo dessa região, ele é uma amostra compatível, digamos assim, com o que se precisa. Claro, isso é um pouco forçado, obviamente, né, mas o que acontece? A gente está falando de uma indústria farmacêutica extremamente poderosa. Vai saber se eles não têm todo o DNA de todas as pessoas que passaram pelo laboratório, né, já mapeados. Então, assim, eles teriam um banco de dados, aí ele coloca lá, dizendo que ele quer uma amostra, né, alguém compatível com a própria filha dele. Então, né, vendo o manifesto, ou seja, vendo as pessoas que estão naquele avião, o avião consegue dizer, olha, tem 3 pessoas aqui que de fato parecem compatíveis com a tua filha porque consta o DNA das pessoas no banco de dados. Algo do tipo, mas de fato que esse computador, ele consegue saber se existe uma pessoa compatível para se usar nesse artefato, e de fato tinha em um avião que estava próximo. E aí ele usa então um artefato que gera o pulso elétrico. Quer dizer então que esse cientista louco queria trazer a filha de volta. Então ele criou tipo essa base para ver se encontrava outra criança para trocar a vida da criança pela vida da filha dele, que já estava morta, no caso. Foi o que eu entendi até agora, né? Magnético, derruba um avião e vai lá e pega o filho de um pobre coitado que tá acordando. E o pobre Exatamente, é o que aconteceu no começo do jogo. coitado é o nosso personagem. E é por isso que quando a gente acorda a gente vê um homem de vermelho. É o Matthew Olha só. Cross que se pintou de vermelho para poder passar pelos canibais, poder pegar aquela criança e levar para ressuscitar sua própria filha. Então aquele primeiro cara que aparece que pega o menino no avião não é um canibal. É esse Matthew Cross aí, eu acho que é o pai da Megan. Ele faz isso, ele leva a criança então até o laboratório, coloca-la dentro do artefato e aí aciona o artefato. Nosso filho morre no processo e a filha dele volta à vida. Porém, a filha dele volta à vida não muito normal, né, extremamente agressiva. Ela vê o pai completamente de vermelho, acaba pulando na direção do pai e mata o próprio pai. Ela sai, então, vai numa sala extremamente gigante. E o time aí, todo furado. Encontra o corpo do pai dela ali, que foi morto, e depois encontra a menina. Mas a menina sofre, então, uma mutação e vira uma criatura bizarramente grande. E nós temos aí um duelo com um boss final do jogo. Enfrentamos esse boss, vencemos ele, pegamos o corpo dessa menina com um pensamento. Nós vamos colocar ela na máquina e o nosso filho vai voltar à vida. Porém, não funciona. Por quê? Porque a menina tá morta. E, de novo, vamos lá, galera, né? É uma troca equivalente, para quem entende aí a referência. A gente precisa de uma nova criança viva para poder trocar de lugar com o nosso filho e nosso filho voltar à vida. E a menina já tava morta, E aí o nosso personagem, então, ele vai avançando até que ele encontra aquele computador que eu falei, que mostra se tem pessoas compatíveis aí. Ah, como que o computador sabia quem era compatível ou não com o time? Porque o time tá plugado num computador lá, né? Tem alguns plugs que estão já analisando qual é o DNA dele, e esse computador ele consegue ver então que de fato tem um avião próximo, e esse avião tem 3 pessoas compatíveis
com o filho dele. Ou seja, Olha se eu colocar só. uma dessas 3 crianças dentro daquele artefato, meu filho volta à vida. E aí o nosso personagem tem a escolha impossível. Ele deve apertar o botão, usar o pulso eletromagnético, derrubar um novo Caramba. avião, pegar uma criança viva, matar a criança e trazer seu filho, ou ele deve simplesmente aceitar que seu filho morreu, não prejudicar uma outra criança e deixar a vida seguir adiante. E essa é a escolha, são os finais do jogo que a gente pode ter. Se vocês gostarem muito desse vídeo, tiver like, comentário, eu pretendo gravar, como gravei também para Silent Hill, os 2 finais do jogo, explicando eles mais no detalhe e talvez até fazendo aí uma conexão com Sons of the Forest, que é o jogo que provavelmente teremos nesse ano, né, trazendo a continuidade. E para mim a história do jogo me parece bastante clara, soltou o pulso magnético. Tenha gravado um vídeo sobre isso. Então, galera, se gostou, vai deixar o like aqui para ajudar, e aí eu gravo um vídeo contando então os finais. Mas basicamente é a escolha impossível, né? Ou a gente vai trazer nosso filho de volta e a gente vai prejudicar uma criança e um avião inteiro, a gente vai matar um monte de gente, ou a gente vai, né, deixar nosso filho morto e a gente vai ficar nesse local pelo resto da nossa vida, aceitando a nossa insanidade, combatendo criaturas e monstruosidades que vivem nesse lugar. Pessoal, de uma maneira reduzida e resumida, acreditem em mim. Mas então, quer dizer que se ele aceitar que o filho dele morreu, ele vai continuar lá na floresta. E quer dizer então que se ele reviver o menino, ele vai conseguir sair da floresta. Aí já não fez tanto sentido, né? Se passou alguma coisa e eu não entendi, vocês me digam no comentário. Essa é a história de The Forest. Eu tenho certeza que muitos de vocês não sabiam que esse jogo tão complexo, tão interessante, ele existia. Se você quiser entender um pouco mais dos detalhes, enfim, recomendo que veja meus vídeos de teoria, assim como eu fiz milhões de vídeos de Little Nightmares, também fiz de The Forest, onde eu abordo mais um detalhe, né, alguns elementos aí que existem no jogo. Algumas coisas eu não citei aqui no jogo de propósito, no vídeo, na verdade, de propósito sobre o jogo, porque, enfim, coisas que seriam mais complexas de se explicar, mas nada é relevante para entender a história. São detalhes incríveis de um jogo tão complexo e tão extraordinário. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa história explicada de The Forest, que é se alguém no próximo vídeo. Valeu! Opa, o que é isso aqui no Compartilha, final? me ajuda esse vídeo dar certo, que eu gravo mais vídeos aqui, contando outros elementos interessantes desse incrível jogo. Será que o menino vai virar aquele bicho igual a Mega? Se inscreve no canal, não esquece de deixar aquele like, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Não deixou pra gente ver. Então, galera. Deixa eu subir aqui minha câmera. Eu achei muito massa a história, né? Até porque fala que o cara quis pegar a criança, no caso o time, pra trocar a vida do time pela vida da Megan. E isso aí eu não sabia, eu tava totalmente por fora disso aí. E outra coisa que eu achei muito, tipo, massa, que também eu não fazia noção que ia ter que acontecer no jogo, era aquela escolha de matar outra criança e salvar a vida de time, né? Ou aceitar que o filho morreu e viver na floresta. Tudo bem que essa parte de aceitar e ficar na floresta, ou salvar o filho e sair da floresta, não fez muito sentido, mas eu achei muito massa mesmo a história. E outra, esse cara aqui, cadê o canal dele? Cole Level, eu acho que eu tô falando certo o nome dele. Ele explica bem a história, o cara estuda mesmo sobre a história, então vale a pena vocês ir lá, se inscrever no canal dele, deixar um like, ou até mesmo querer assistir essa live, essa história do jogo, sem ser na minha live também, deixar o like lá, comentar. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da história. Eu particularmente achei muito massa, né? E é isso aí, valeu. Vamos deixar o like aí no YouTube, né? Vamos me seguindo aí na Steam. Na Twitch, né? No caso. A Steam não, a Steam é do jogo. Então é isso aí, galera. Eu vou postar essa live antes de postar a continuação da gente jogando, porque eu acho que vai cair mais as ideias do jogo, entendeu? Porque eu já tenho alguns vídeos meus gravados aqui que eu joguei com o Luan, né? A gente já construiu a base, tá muito grande já a nossa base. E eu pretendo postar esse vídeo aqui agora, antes de postar a continuação do jogo, porque vai estar falando mais sobre a história e a gente vai poder entender melhor, né? Então é isso aí, galera. Valeu, deixa o like, se inscreve e me siga aí na Twitch TV. É de Carlos DJ. Valeu.